O tal da unção. Tem uma pergunta aqui falando, porque o cara falou que tá cheio de avivamento, você confirmou, então. Unção. Ai, eu tô cheio de tanta unção. Mas não é porque ele tá ungido, não. Ele tá de saco cheio. Claro, eu entendi. Ele tá de saco cheio. Ele encheu, foi o saco da tal da unção. Né? Unção é outra coisa, velho. Ô, Caio, eu tô frequentando uma igreja onde se unge por qualquer motivo. Sim. Doenças, problemas conjugais, financeiros. Unge-se o carro, a casa. É que o pessoal unge mais do que usuário de motel unge, né? É porque no motel você tá mais trabalhando, Mas né? o cara unge, tem que dar uma ungida ali, tem que passar um óleo. Mas tem que impor as mãos. Mas dependendo da pessoa, você até deixa o óleo, você já vai direto ligando no motor. Tem gente que já vem com unção natural, né? Já vem ungida, não precisa fazer mais nada. Você olha e fala, meu Deus. Esses são os melhores, são aqueles que carregam uma unção natural. Já vem pronta. Unção em si. Isso. Tem gente que na foto já tá ungida. Fora isso, meu amigo, eles podem fazer uma parceria com a Johnson & Johnson. Isso. Para inventar o Alfa e Ômega, que é o ungidor crente. Para jogar na cabeça do povo. Eu vi aquele vídeo do cara botando um monte de azeite. O KY Alfa e Ômega. É esse povo aí. Só tratando a estultícia com estultícia. Ele faz uma pergunta aqui relativa a essa história da unção. Eu gostaria de saber, Caio, se a unção com óleo é para os nossos dias e qual o significado dela? Obrigado. Bom, eu unjo com óleo, acho que vou ungir a vida inteira, eu só não unjo a granel, né? Não, né? Jesus também não ungia a granel, e não se diz, então, Jesus mandou fazer um corredor cafarnaúnico à porta da cidade, e botou 6 apóstolos de um lado, 6 apóstolos do outro, e todos que entrassem na cidade recebiam um óleo que ele tinha trazido da região de Eilat, e com o qual ele jejuara no deserto da Judéia, que estava agora pronto para abençoar o povo, e todos que entravam eram ungidos. Assim como não há nada sobre isso, não há nada sobre nada que se pretenda fazer sistemático na vida de Jesus. Em Jesus não há uma sistemática, nem um dia, exceto aquela com a qual ele começa o dia, que é solitariamente orando, em silêncio, e termina o dia, que é na quietude do seu próprio ser, às vezes afastado até imediatamente dos discípulos, num canto solitário, em silêncio total. No mais, cada dia é uma surpresa. Tudo é novo. Todavia, se você lê em Marcos, no capítulo 6, no verso 6, se diz lá que em Nazaré, Jesus admirou-se da incredulidade da cidade onde ele fora criado, porque era tão grande a incredulidade deles, que ali naquele lugar Jesus não pôde, está escrito assim, ali Jesus não pôde operar nenhum milagre, exceto curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Em alguns lugares, Jesus impunha as mãos. Na maioria dos lugares, ele falava, meramente pela palavra, fica livre. Ou tocava depois que o cara estava livre, só para dar um toque de aconchego. Aí você abre Marcos, você também vê escrito que Jesus curava muitos doentes meramente pela palavra. E também ele e os seus discípulos, especialmente os seus discípulos, ungiam os doentes com óleo, oravam sobre eles e eles eram curados. Mas cura não está condicionada a óleo. Óleo é uma simbologia, não tem nenhum poder. Nenhum poder, querido, nada tem poder. Poder vem de Deus e é agasalhado pela fé. O mais é adereço, o mais é bijuteria, o mais é psicologia, o mais é apenas um elemento psicofísico. É físico porque olha, é psíquico porque é simbólico para o indivíduo, especialmente no contexto dos judeus onde Jesus estava curando. A unção com óleo era normal. Ele está sendo apenas alguém que aproveita a interiorização da simbologia local e trata com aquilo porque não tinha nada contrário ao espírito mais puro, simples e não fetichista
porque quem estava curando era ele, não era a unção. Agora, se ele instituísse que as pessoas tinham que ser curadas, se impusesse as mãos sobre ela, ungindo-as com óleo, ele tinha criado um fetiche. Se ele determinasse que cura aconteceria só se alguém pusesse as mãos sobre o outro, ele estava criando um fetiche. Mas porque a maioria das vezes, e o que há de mais grave em Jesus, acontece sem presença, sem toque. Por exemplo, tem alguma coisa mais grave do que tirar um cara que está podre na sepultura há 4 dias, cheirando mal, todo decomposto? Tirar o cara sem sacudir, sem entrar na tumba, sem nada, aqui de fora, ainda pedindo perdão ao Pai por estar falando. Pai, ó, desculpa, eu sei que tu sempre me ouve, mas eu estou fazendo essa oração alto por causa deles. Para eles saberem que tem algo acontecendo aqui entre nós, senão eles não disserem nada. Só por isso. E disse, Lázaro, vem para fora. Não gritou 10 vezes, falou uma vez só. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados por ataduras. E Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o ir. Você vê onde é que aparece maior fé em Israel, mais do que em qualquer lugar em Israel. Quem é o cara que dá um susto em Jesus? É um centurião romano, pagão, que diz a Jesus, não precisa ir na minha casa, não precisa impor as mãos, não precisa ungir com óleo, não precisa sair daqui. Basta que tu digas uma palavra, eu quero que o teu servo seja curado. E o meu servo será curado porque eu creio na tua autoridade. E Jesus disse, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu não vi uma fé como essa. E onde está o óleo? Onde está a unção? Onde está a imposição de mãos? É a fé crendo na palavra. É só isso, amigo. O resto, se for institucionalizado, sistematizado e mandar que você faça todo dia, toda hora, ou com certa regularidade, ou que em certas circunstâncias Deus só vai agir se você fizer de um determinado modo ritual, começou a magia negra, o feitiço, seja ele feito em nome de Satanás, em nome de Jesus, ou em nome da galinha pretinha, amarelinha, rosadinha, seja lá do que você queira. Porque a macumba é a minha ignorância. A macumba é a minha burrice. A macumba é a minha idiotice. A macumba é o meu fetiche. A macumba é a minha superstição. A macumba sou eu que crio, com elementos ou sem elementos, com as ignorâncias da minha percepção, com os misticismos das minhas pagãs interpretações. Aí, base bíblica. Base bíblica. Claro. Qual é? E aonde fica Tiago 5,14? Caio. Quem é que está perguntando? A pessoa pergunta. E quanto ao texto? Manda, se houver entre vós doentes, né? Isso. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Exatamente. E a oração da fé salvará o enfermo. Se houver cometido pecados, serão perdoados. É esse o texto? É esse o texto. O que esse texto está dizendo? Ela está perguntando? Ele não está glorificando o óleo. Ele está chamando a gente para com o coração humilde. Leia antes. Leia antes o contexto antecedente, o contexto imediato. Humilhai-vos perante a mão de Deus, Ele a seu tempo vos exaltará. Quebrantai-vos, lamentai e chorai o vosso pecado. Aí vem naquele chamado à sinceridade, à interioridade, à verdade. Aí fazer aí. Aí quando chega naquele momento então assim, estando entre vós alguém alegre, seja próprio, porque a fé é sentido, é bom senso. Está alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente ou sofrendo, faça oração. Porque a coisa mais lógica que tem, derrame sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Está entre vós alguém doente, e hoje a gente sabe que 85% das nossas doenças são psicossomáticas, decorrem de culpa, que se psicossomatiza. Então qual é o remédio? É o perdão. Como é que as pessoas naturalmente entendem perdão? Acolhimento fraterno e humano. É o sinete da expressão do perdão.
Tem gente que não consegue nem crer no perdão de Deus enquanto os homens não perdoam as pessoas. De tão vinculadas que estão à horizontalidade das absolvições. Que não tem fé suficiente para tomarem posse de Deus do perdão. Então, alguém entre vós doente, uma doença que depois se vai dizer que está condicionada ao pecado, ao medo do pecado, à culpa, lá daqui a pouco se vai dizer, chame os presbíteros da igreja para o acolhimento, para a comunhão do convívio que toca, que abraça, que põe a mão na cabeça, que transfere carinho, amor e inclusão, apesar do irmão estar doente pelos pecados dele. Mas se faz isso com amor redentor, com graça, chame os presbíteros, que imponham a mão sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé de quem chamou, da fé de quem fez, essa comunhão, 2 ou 3 reunidos em meu nome, mesma fé, mesma comunhão, a oração dessa harmonia, desse acordo, salvará o enfermo. E se houver cometido pecados, se a doença for de natureza psicossomática, os pecados perdoados farão com que ele fique curado da sua doença. A oração da fé salvará o enfermo, no sentido de que a palavra salvação nesse contexto é sinônima de cura. Como em quase todo o Novo Testamento, quando Jesus diz a tua fé te salvou, pode ser traduzido também por tua fé te curou. Ou quando ele diz a tua fé te curou, pode ser traduzido por a tua fé te salvou. Porque toda salvação é cura para o espírito, para a consciência, para a percepção, para o entendimento, a cura que gera o descanso da entrega eterna. Então, é isso que Tiago, capítulo 5, do verso 14 em diante, está dizendo nos contextos antecedentes e imediatos. Nada além disso. Tem nenhuma magia no óleo. Esse óleo é um carinho, seria? Hã? Seria um carinho. Uma expressão. Como a psicologia humana precisa de expressões, como outro dia eu preguei aqui, falando sobre isso. Foi lá no caminho, eu acho. Um domingo à noite. Que eu falei de por que Jesus dizia, estende a tua mão, vem para o meio. Ou se diz, não pôde curar em Nazaré muitos doentes, senão alguns poucos, ungindo-os com óleo, e admirou-se da incredulidade deles. O óleo acaba se tornando uma expressão de visibilização e de contato psicológico entre o desejo de curar e a necessidade daquele que pede para ser curado. O óleo é apenas uma manifestação de simbolização tátil de um desejo abstrato. Sim, claro. Tem certas pessoas que não precisam de nenhum óleo, mas outras têm uma psique infantil, como a maioria, e naquele óleo eles iniciam um processo de catapultarem-se para além do óleo. Sim. Você entendeu? O óleo ajuda ali. Tem só a ver com o mecanismo psicológico, claro, da infantilidade de algumas mentes. Porque gente adulta não precisa de nada disso. Ou um cara morto. Porque Jesus não ressuscitou nenhum morto ungindo o morto com óleo. A filha de Jairo estava morta, ele mandou ungir com óleo? Não. O filho do oficial do rei, lá em João 4, tinha morrido, ele só mandou uma palavra. E o garoto levantou. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus não mandou ungir com óleo, só disse, vem para fora. O filho da viúva de Naim estava morto e ia ser sepultado. Jesus não parou o caixão, o enterro, ungiu o garoto com óleo e mandou levantar. Ele só tocou o garoto e o menino levantou. Então o óleo é para os vivos, não é para os mortos, mostrando que o óleo é um fenômeno que tem a ver com a psique do vivo. Claro. Porque se o cara tivesse morto de óleo, não precisaria. Não tem psicologia. Não tem psicologia. O que levanta mesmo é a palavra. É, lógico. E a fé. Entendeu? Tão claro isso, né? Tão óbvio, mas deixa eu continuar a ser o herege do óbvio. Sim. Meu Deus do céu, tão claro isso.